Estamos recebendo aqui no Rádio Revista Cidade o Rodrigo Cesari, ele que é secretário municipal de Relações Institucionais. Na semana passada foi registrado aqui na Rádio Cidade uma informação relacionada a um pedido de informação, que eu vou ler aqui o pedido de informação, de número 42/2025, do vereador Rogério dos Santos. O pedido de informação diz o seguinte, que no dia 20 de maio, durante a partida entre Brusque e Atlético Paranaense pelo jogo da volta da Copa do Brasil, aqui eu estou ilustrando, né? Isso não está aqui, mas só está dizendo o jogo. O vereador faz 5 pedidos de informação. Ele coloca 5 opções de justificativa de informação. Quais veículos públicos foram utilizados na referida ação? Uma ação que, segundo foi registrado aqui na Rádio Cidade na semana passada, era uma ação institucional para divulgar a FENARRECO. Informar modelo, placa, setor responsável, dados de rastreamento, GPS, trajetos percorridos e municípios visitados. 2. Listar os servidores que participaram da ação com indicação de cargo e setor de licitação. Informar os custos os custos totais envolvidos, combustível, diárias, alimentação, material promocional, etc. 4. Se há registro de terceiros que tenham sido transportados nos veículos. Em caso afirmativo, esclarecer os critérios e a autorização para tal transporte. E, por fim, esclarecer o objetivo da ação e existência de autorização formal e a razão da ausência da rainha e das princesas da FENARRECO, representantes oficiais da festa na atividade. Justificativa para fins de informação e fiscalização. Esse pedido de informação do vereador Rogério dos Santos, que foi mencionado aqui na semana passada pelo Rádio Revista Cidade. Valdomiro da Mota é quem fez o destaque ainda, embora eu e o Rodrigo também tenhamos levantado essa situação. O Rodrigo Cesari, bom dia, tudo bem, Rodrigo? Bom dia, Dirley, tudo certo? Bom dia, Dirley, bom dia, meu xará Rodrigo, nosso lobo da informação, Anderson, Luan. Não sei se você sabe, Dirley, mas o Luan foi o meu aluno no ensino médio. Olha aí, que legal. No Feliciano Pires, né, Luan? Mas era bom aluno, né? Era um bom aluno. Incomodava, né? Luan era um bom aluno. Luan sempre foi bom aluno. Se eu conheço o Rodrigo Cesari, se incomodava, ele também não ia dizer. Não, o Luan era um bom aluno, sim. E eu prometo não te chamar de Sérgio hoje, tá, Dirley? Prometo. Mas é porque na última vez eu troquei o teu nome, eu pelo te chamei Sérgio Ferreira. Ah, não lembrava verdade. mais, sinceramente não lembrava mais. Prometo hoje. É que o Sérgio também trabalhou aqui, né? Então deve ser. E é amigo da gente, aí acaba. Ô Rodrigo, o que você tem a dizer sobre esse pedido de informação e essa ação do pessoal da Secretaria de Turismo? Antes de mais nada, a Secretaria de Turismo, aliás, a comunicação. Agora é Fundação de Turismo, né? Fundação de Turismo. Isso. Perdão. A comunicação tem ligação com a tua pasta também? Tem? Então, vamos lá, Dirley. Pois não. Depois da reforma administrativa, né, que aconteceu no início do ano, a Secretaria de Comunicação ela deixou de existir, assim como a Secretaria de Governo, né? Então, não existe mais Secretaria de Comunicação e nem Secretaria de Governo, e foi criada a Secretaria de Relações Institucionais, né, que na verdade é uma junção da Secretaria de Comunicação com a Secretaria de Governo. Perfeito. E você então faz você está como administrador das duas pastas. Exatamente. Que se juntou a essa. Isso. Na verdade, a Secretaria de Relações... Que tem a ver com divulgação do governo. Isso. A Secretaria de Relações Institucionais nada mais é aquilo que o próprio nome já diz, é a relação com as instituições, né? E aí você fala imprensa, você fala... A gente entende cada secretaria como os uma agentes instituição, políticos, os agentes políticos, né? E aí isso incorpora dentro da parte da Secretaria de Governo, né? Articulação política, articulação com todas as instituições que a gente tem no município. Certo. E o que você tem a dizer sobre esse caso específico? Te causou surpresa esse pedido de informação ou, de certa forma, essa repercussão?
Então, Dirley, vamos lá. Eu me permite fazer isso, mas eu acho que a gente tem que separar essa informação. Eu acho que são dois fatos. Né? O primeiro fato é: o vereador fez o pedido de informação, é direito dele, é justo, é o nosso dever informar e comunicar, né? Então, de certa forma, é muito tranquilo, a gente lida com isso todos os dias ou toda terça-feira, né? Os vereadores fazem diversos pedidos de informação e é nosso dever responder, e a gente faz com a maior transparência possível. E é justo, né? Eu acho que é legal, né, o veículo de comunicação trazer, até porque é um documento público e aquilo que a gente vai responder também torna-se público, né? E desse ponto de vista não há o menor problema, né? E agora o segundo ponto, né? Quando o Valdomiro, a gente até conversou no início, a gente estava brincando, eu gostaria que o Valdomiro estivesse aqui, já deixar um abraço para o Valdomiro, ele sabe que eu tenho um carinho e respeito muito grande por ele. Agora, quando o Valdomiro traz, além do pedido de informação do vereador, especulações levantadas por um passarinho, aí eu já acho um pouco perigoso. Por quê? Eu falei para o Valdomiro, né, em mensagem, na sexta-feira à tarde, que o passarinho dele, primeiro, é mentiroso e segundo, é político, né? Porque nitidamente é um passarinho que tem o objetivo de denegrir a imagem do poder público, né? E trazendo isso para uma emissora, né, para a imprensa, e tendo voz, né, ao repercutir aquilo que supostamente um passarinho tenha falado, eu penso que de certa forma o passarinho alcançou o objetivo, né, que é denegrir a imagem do poder público, até porque, segundo o passarinho do Valdomiro, foram 3 veículos, enfim, tudo aquilo que o Valdomiro falou na sexta-feira, e não foi, né? Veículo oficial foi um veículo, né, que foi uma SPIN da Fundação de Turismo, da Funtur, e da minha Secretaria de Relações Institucionais foi a minha equipe, foi o Wilson, foi o Lucas e foi a Duda, né? O Wilson foi com o carro dele, com Fusion, eu até mostrei para o Dirley, se quiser eu te encaminho aqui, né, os pedágios, a placa do veículo, ele foi com um veículo próprio. Autorizado pela Prefeitura. Autorizado pela Prefeitura. Então, são muitas informações que foram levantadas, que supostamente tinham acontecido, e a gente tem todos os fatos, né, e os elementos para mostrar que não aconteceu. Qual foi o objetivo? Foi divulgar a festa, né? E nada melhor do que um jogo, né, a nível nacional. A gente produziu um material publicitário, né, com esse jogo, com a ida da equipe lá, e esse material publicitário hoje já tem mais de 30 mil visualizações, né, várias curtidas, milhares de contas alcançadas, isso de maneira orgânica, sem patrocínio nenhum. Então, o nosso objetivo foi divulgar, sim, na cidade e em virtude do jogo, a nossa festa, a principal festa da nossa cidade. Outra questão levantada foi sobre a presença da realeza, e eu concordo com o Valdomiro, né, eu acho que é um dos maiores símbolos da festa, né, a realeza. Só que, dado o convite que nos foi feito nas vésperas do jogo, a gente não conseguiu conciliar a agenda da realeza. E a gente levou, então, o mascote da FENARRECO, que penso que, assim como a realeza, é um dos maiores símbolos da festa, é o marreco. E o marreco é o símbolo do Brusque. E é o símbolo do Brusque também. Então, o marreco foi, né, a gente fez todo o vídeo, todo o material com a presença do marreco, divulgamos a festa e aconteceu, né, o jogo, aconteceu a divulgação e tudo certo, né? Quanto ao pedido de informação, a gente vai responder, muito tranquilo, a gente vai indexar tudo que a gente tem, as provas, os dados, o pedido que foi feito. Eu não vi com nenhuma surpresa, né? Até porque provavelmente o mesmo passarinho que falou com o Valdomiro foi o passarinho que falou com o vereador, e o vereador, na dúvida, fez o que é certo, né? Ele perguntou à prefeitura, né, fiquei sabendo disso, me esclareça. E a gente está aqui para esclarecer. Então, o fato do pedido de informação em si, muito tranquilo, a gente vai responder, não vejo o menor problema. Esse convite para participar do jogo, fazendo esse trabalho institucional de divulgação de um evento que vai acontecer agora em outubro, foi do Brusque? O Brusque fez esse convite? Como é que foi isso? Então, Dirley, isso... Até porque eu acho que a prefeitura agora também tem uma parceria com o Brusque. Vai patrocinar o Brusque? De divulgação da FENARRECO. Então, esse convite e essa articulação, ela foi feita diretamente com a Fundação de Turismo, né? Eu sei que foi trazido até mim a proposta desse aporte financeiro por parte da Secretaria de Relações Institucionais para o time do Brusque, para divulgar a festa.
dada a nossa questão orçamentária, né, infelizmente, apesar da ideia ser muito boa, eu acho que um jogo de futebol é uma ótima oportunidade, né, para que você divulgue, principalmente a nossa festa. E depois o Brusque fez essa conversa com a Fundação de Turismo, que tem uma verba específica que é somente para a divulgação da festa. Né? Todos os anos a Fundação tem uma verba própria que é exatamente para divulgar. E aí eles gostaram, né? Reduziram o valor daqueles que haviam me apresentado anteriormente. E aí toda essa articulação, né? E assim que fecharam essa ajuda, enfim, para o Brusque, para a divulgação da FENARRECO, ou esse patrocínio, se é que a gente pode dizer assim, foi feito diretamente pela Fundação de Turismo. E aí chegou para mim, a Fundação vai fazer. Eu falei, excelente, né? Não depende da minha secretaria, eles têm gestão própria, se eles têm condições orçamentárias, se é estratégia, divulgar, da minha parte está tudo certo. Eu não posso dizer para o secretário, gasta teu dinheiro aqui ou ali. Cada secretário é responsável pelo seu orçamento. Agora, sobre esta situação, o pedido de informações, né? Você tem entendimento? Agora eu vou perguntar como um secretário também de governo, né? Porque certo. Você pensa que esse pedido de informação por parte do vereador, sou obrigado a fazer essa pergunta porque o vereador Rogério, por mais que seja partidariamente de situação, a gente sabe que tá. Você acha que o vereador tem algum objetivo de querer, enfim, tumultuar o processo? Então, Rodrigo, o que eu vou te dizer? O objetivo de cada parlamentar ao fazer qualquer pedido de informação, eu não posso falar, certo, né? Mas a gente pode analisar alguns fatos, né? O número e a quantidade de pedidos de informação que tem uma certa lógica e uma certa relevância durante um determinado período de cada vereador e como ele acontece depois de alguma outra situação, né? No seguinte sentido, o vereador, ele é vereador de situação, né? Alguns vereadores de situação fazem pedido de informação também, é justo, é o que eu falei, é um meio que o vereador tem, né, para esclarecer algumas demandas que chegam até ele através da população muitas vezes. Né? Então isso é justo, é normal, faz parte do processo e é o nosso dever responder, né? E por outro lado, alguns vereadores, não estou dizendo desse caso específico, mas eu estou te dizendo isso porque eu estou na vida pública há mais de 15 anos, Rodrigo. Então, né, eu sempre acompanhei muito de perto tudo isso, né? E o vereador, ele é oposição, então naturalmente ele faz pedidos de informação com muito mais frequência, algumas mais tendenciosas, né, algumas sem fundamentos, algumas com fundamentos porque o vereador de fato tem dúvida. Qual que deveria ser o objetivo, Rodrigo, do pedido de informação? É tirar a dúvida do vereador, né? É esclarecer algum fato. E aí ele faz isso através de meio oficial, que é o pedido de informação, né? Então, qualquer dúvida, eu acho que é justo que o vereador solicite e a gente esclareça. Agora, tem alguns pedidos de informação, eu não estou dizendo que é o caso desse, mas que muitas vezes são feitos com segundas intenções, são feitos para levantar alguma coisa, alguma polêmica específica, que tenha argumento para bater na Câmara de Vereadores ou algo nesse sentido. Todos os pedidos de informação, eles são respondidos, né? Eu vou repetir, é o nosso dever responder o pedido de informação. E com base nisso, né, com base nas nossas respostas, os vereadores, eles têm argumentos para ou concluir a sua finalidade, que é fiscalizar, essa é a finalidade do vereador, né, ou solicitar novas informações. E a gente está sempre disposto a responder. É comum acontecer em determinado momento alguma ação, alguma estratégica, seja de qualquer secretaria, mas vamos falar especificamente da Fundação de Turismo e da própria secretaria que você está à frente, Rodrigo. É comum muitas vezes, sem uma previsão de trabalho, acontecer, olha, amanhã tem tal evento, surgiu uma ideia aqui, vamos fazer alguma ação nesse evento. Isso já aconteceu em outros momentos? Sim, Dirley, não é comum, né? Isso não é comum, a gente costuma programar e planejar as nossas ações. Só uma coisa, o que me chamou a atenção nisso tudo foi que, e até seria uma justificativa, uma coisa que me passou pela mente, é que como naquela semana praticamente houve essa formulação da parceria entre Brusque e Fundação de Turismo,
Foi ali mais ou menos naquele momento ali, uma semana antes, talvez. Foi naquele período ali. Aí veio essa ação. Então, me parece que tem a ver com, lógico, óbvio, né? Tem a ver com o próprio propósito de parceria entre a Fundação de Turismo e o próprio clube. Tá, então, Dilei, não é comum, né? Mas acontece, né? Eu acho que as coisas acontecem quando a gente vê uma oportunidade, né? A gente costuma agarrar essa oportunidade. Muitas vezes ela acontece do dia para a noite, como foi o caso, né? A gente foi porque eu sei que houve o convite por parte do Brusque Futebol Clube para que a gente fizesse essa ação, e esse convite de fato aconteceu um dia antes do jogo. Agora, se é em virtude dessa parceria, eu acredito que sim, mas esse convite de fato aconteceu um dia antes do jogo, né? A gente não estava na nossa programação ir ao jogo, né? E fazer essa divulgação da FENARRECO nesse momento. Mas é claro, a oportunidade ela apareceu e a gente viu que era uma boa oportunidade e a gente aproveitou a oportunidade. Então, acontece sim, muitas coisas acontecem no setor público, isso eu aprendi ao longo aí dos mais de 15 anos envolvido no setor público, que a coisa é muito dinâmica, né? Todos os dias acontecem coisas inéditas que a gente não esperava, tanto para o bem quanto para o mal, e a gente tem que ter a capacidade de resolver aquilo que não é bom, né? Aquilo que acontece imediatamente, como também aproveitar a oportunidade daquilo que é bom. Eu tenho ainda uma última dúvida, depois a gente pode falar da pasta aí, da que você está à frente, Rodrigo. Quando você falou que saíram 2 veículos aqui, né? Um da Secretaria de Turismo, aliás, da Fundação de Turismo, com o pessoal da Fundação, é isso? Isso. E um outro veículo particular, não vou até dizer de quem, do nosso amigo Wilson Schmidt Júnior, que é funcionário da comunicação, né? Da SECOM, funcionário da SECOM. O que, inclusive, a gente falou aqui, não causa um problema se Deus não permita jamais que isso aconteça, né? Mas vai que nesse trajeto ocorra um acidente. Você tem ali 3 funcionários da prefeitura num acidente. Esse pessoal está seguro nesse veículo? Isso acontece também em outras situações? Assim, um funcionário da prefeitura utilizar o seu veículo próprio para prestar um serviço para a prefeitura? Então, a partir do momento que ele está a serviço da prefeitura, a serviço do município, ele está no horário de serviço? Exatamente, ele está amparado. Até porque, dadas as circunstâncias, se for com um veículo oficial ou com um veículo próprio, se o acidente acontecer, inevitavelmente pode acontecer, a única diferença é que com o veículo da prefeitura, a prefeitura vai arcar as despesas do veículo. Estou falando dos servidores, porque os servidores serão amparados de qualquer maneira. Sim. E com o veículo próprio, o servidor ele tem a responsabilidade sobre o veículo dele. A prefeitura não consegue se responsabilizar pelos danos do veículo dele. Essa é a única diferença. Bom. Teoricamente, eles estavam autorizados a fazer essa divulgação, estavam a serviço, tanto que saíram à tarde, chegaram em Brusque 3 ou 4 horas da manhã. Sim. Então, eles estavam a serviço. Durante esse período, né, a prefeitura... Isso tudo oficial, obviamente. Obviamente. Tudo oficial, obviamente. Não há nada de... Inclusive, no pedido de informação do vereador, a gente vai anexar, né, as diárias, tanto que teve que ter essa autorização, a assinatura do secretário, no caso, no meu caso, e está tudo certo. Mais alguma coisa, Rodrigo, sobre esse caso? Não. Então, deixa eu falar da tua pasta. Você já está aí, houve essa mudança nesse segundo mandato do prefeito André Weck, houve uma reforma administrativa e de nomenclaturas e também de atribuições. Você já, no início do programa, você já deu uma palhinha do que significa essa tua secretaria institucional. No aspecto político, Rodrigo, o que tem acontecido do teu trabalho dentro da administração, da tua gestão? Por exemplo, eu tenho conhecimento que nessa indicação do Dr. Ricardo Freitas para a Secretaria de Saúde, inclusive você sai daqui e tem uma reunião com ele. Parece que ele está assumindo hoje, né? Isso, hoje é o primeiro dia dele. Oficialmente, hoje é o primeiro dia do Dr. Ricardo. Você teve uma participação. A ideia de trazer o Dr. Ricardo para a Secretaria foi tua? Foi alguém que estava lá no canto da sala e disse, olha, temos aí o Dr. Ricardo, né? Que às vezes uma voz aí de alguém, tem o doutor, mas a ideia foi exatamente sua, enfim, do grupo. Como é que surgiu o nome do Dr. Ricardo aí na saúde? Então, Dirley, a gente
quando a gente escolhe ou o prefeito, porque o cargo de secretário é a indicação do prefeito, né, assim como os outros também, primeiro que é uma responsabilidade muito grande, porque o secretário, ele é a cara do prefeito, né? O secretário, ele é a cara do governo. Então, escolher alguém para uma pasta da magnitude de uma secretaria de saúde de um município requer muito cuidado e muita atenção, né? Primeiro, e agora eu vou dar um ponto de vista meu, Rodrigo Cesário. No meu ponto de vista, o secretário ele tem que ser essencialmente político, né? Se a gente consegue encontrar um secretário que seja técnico e político, perfeito, né? É o ideal, é o cenário ideal. Mas entre um secretário, e aqui de qualquer pasta, entre um secretário técnico e um secretário político, o meu ponto de vista é que o secretário tem que ser político. Por quê? Abaixo do secretário, toda a equipe tem que ser técnica, né? Porque quem faz acontecer o processo de toda a secretaria são os técnicos, né? E o secretário é aquele que tem papel de dar condições, possibilidades, de viabilizar o trabalho da equipe, né? E aí é muito mais um trabalho de gestão de relacionamentos interpessoais, no sentido de ter a equipe consigo, no sentido de ter a capacidade de acompanhar o processo de trabalho, por mais que às vezes o secretário não entenda da pasta em si, da questão técnica puramente dita, mas o básico daquilo que acontece, que ele deve saber, e ele tem que saber ouvir os servidores, ele tem que buscar informações, ele tem que buscar emenda, ele tem que buscar recurso, ele tem que organizar a casa, ele tem que blindar a secretaria, né, para que os servidores possam trabalhar. O secretário é aquele que vai dar a cara a tapa, né, que vai blindar também o prefeito, que vai... Enfim, esse é o papel do secretário. Então, ao escolher o secretário de saúde, com base nisso, a gente pensou primeiro em alguém que tivesse esse perfil, né, que tivesse um perfil político, no sentido, fosse alguém humano, de boa índole, de bom caráter, que tenha um bom trato com a imprensa, que tenha um bom trato com os servidores e assim por diante. O doutor Ricardo, eu o conheci de fato na época da pandemia, né? Eu era diretor-geral na pandemia e estava na linha de frente, eu estive na linha de frente da pandemia, e o Ricardo nos foi um grande suporte, né? E era impressionante como, em meio ao caos que a gente viveu na época, o doutor Ricardo, ele sempre foi muito sereno, muito tranquilo, ele sempre esteve presente, né? Qualquer hora, qualquer dia, doutor, estamos com uma dúvida, estamos com um problema, ele sempre respondeu, ele sempre deu atenção, e isso me chamou a atenção já na época, né? Já na época. Eu não sei se você vai lembrar, Dirley, mas depois da pandemia a gente fez uma homenagem lá na Arena Multiuso para todos os servidores que atuaram à frente da pandemia. Lembro, sim, lembro. E as pessoas eram chamadas ao palco para receber a medalha, a homenagem. E uma coisa que me marcou muito é que quando o doutor Ricardo foi chamado, ele foi literalmente ovacionado, né, por todos os servidores, né? E ali eu falei, pô, o Ricardo é o cara. Só uma coisa que eu não sabia que ele tinha sido secretário de saúde em outra cidade. Ilhota, por quase 10 anos. E foi vereador também na mesma cidade. Vereador também, eu desconheço essa informação. Antes de vir para Brusque. Antes de vir para Brusque. Ele está em Brusque desde 2007, que é nosso servidor efetivo. Então, melhor perfil que esse, né? E aqui sim a gente quase que chegou na perfeição, porque além de político, ele é técnico, ele é médico, ele entende da ponta, ele entende da rede, ele tem os servidores para ele, né? Como é que você conquista as pessoas, Sérgio? Como é que você traz as pessoas para si? Através do teu caráter, através da forma como você trata as pessoas, através... É isso, né? E o servidor gosta de ser valorizado, gosta de ser recebido, gosta de ser reconhecido. E o Ricardo, ele tem esse perfil com ele, né? Então, quando se cogitou a possibilidade de ter um novo nome na Secretaria de Saúde, um dos nomes que veio foi o Ricardo. Claro que foi colocado na mesa vários nomes, né? E aí a gente chegou à conclusão, né? E eu acho que o prefeito André acertou em cheio nessa indicação, né? A gente chegou à conclusão de que o Ricardo seria o melhor nome para compor o quadro nesse momento. E até pelo fato também de, diga assim, posso estar, digamos assim, o tempo de adaptação ele inexiste, porque se você trazer uma pessoa de fora, não vou questionar que é a competência da pessoa, mas é aquela história, você traz um treinador novo pro teu time e tem um processo de adaptação. Perfeito.
mas eu imagino que o doutor Ricardo, pelo menos na visão que eu tenho, não, passa o estágio da adaptação, porque ele já tem um conhecimento da máquina por dentro. Perfeito, é exatamente isso, não só de conhecimento da máquina, mas dos servidores. Né? Das pessoas também. Isso, eu acho que isso causa, inclusive, uma sensação de segurança muito maior para os servidores, porque imagina, chega alguém que os servidores não conhecem, né? Alguém de fora, não estou falando de fora da cidade, estou falando de fora da realidade da saúde. Que não esteja na estrutura atual. Isso, que não esteja na estrutura, causa um certo desconforto, né? Como que será que vai ser, quem é ele, o que ele vai fazer, qual que será a prioridade. Isso causa um certo desconforto nos servidores e de certa forma prejudica o andamento do trabalho, né? Então, nesse caso, sendo o Ricardo, eu acho que os próprios servidores, eu já conheço, já sei como é, ele conhece o SUS, é de casa e tá tudo certo, e vida que segue, sabe? Eu tenho uma outra pergunta para fazer, aproveitando a presença aqui, é o seguinte... Mas antes, deixa eu fazer a minha relacionada a essa resposta. Claro, pergunte. Baseado nessa tua resposta, Rodrigo, é possível dizer então que a saída da Thaís Rosa foi por, primeiro, uma questão de não ser uma secretária que agia politicamente, que não tinha digamos assim, um certo domínio da política do governo, né, de agir politicamente dentro da secretaria, e dois, ela não conhecia o grupo que trabalhava com ela, assim, ela não tinha um domínio também de conhecimento da equipe toda da Secretaria de Saúde. Esses foram pontos assim que acabaram nesse período em que ela ficou sendo fundamentais para essa troca de secretária? Então, Dirley, eu acho que a Thaís, ela sai deixando um grande legado para a nossa saúde. Isso é incontestável, né? Ela ampliou as equipes de saúde da família, números históricos para o nosso município. Se você pegar ou comparar o número de consultas, o número de atendimentos do período da Thaís e antes da Thaís, aumentaram muito. Ela levou adiante a questão do PA da Santa Terezinha, né? A gente abriu na gestão dela à frente da Secretaria de Saúde. Uma das coisas que de tudo, para mim, tem um peso muito grande daquilo que a Thaís fez foi a implementação do MOP, né? Que é aquele motorista por aplicativo. É o Uber da Saúde que é chamado. É o Uber da Saúde, né? Aquele motorista por aplicativo que leva os pacientes com câncer, né? Principalmente com câncer, para outras cidades para fazer o tratamento, né? Isso foi algo que, inclusive, Valdomiro também comentou na sexta-feira. O paciente é desumano, o paciente sai 5 horas da manhã, faz uma quimioterapia, chega às 18 horas, vai de van, espera todo mundo. Isso não acontece mais, né? Hoje o motorista pega o paciente na casa dele, faz o tratamento e leva de volta depois do tratamento na casa dele. Então isso é humanizar o processo, né? As pessoas já estão debilitadas. E isso foi uma implementação dela, né? Então a Thaís, ela deixou o legado e a marca dela, né, à frente da Secretaria de Saúde para o município. Isso é incontestável, né? Então, eu já quero aqui, até em nome do prefeito André, agradecer o trabalho dela, né, tudo que ela fez. A Thaís, ela construiu muitas pontes, né? Ministério da Saúde, e essas pontes abriram novas possibilidades para ela também. Eu sei que ela recebeu vários convites, inclusive para trabalhar no Ministério, né? E frente a isso, frente a essas novas oportunidades que a Thaís, essas novas possibilidades que a Thaís acabou recebendo, né? Ela optou, né, por seguir a vida dela de outra forma, e aí a gente se obrigou a contratar ou a procurar um novo secretário de saúde, que acertadamente foi o Dr. Ricardo. Minha outra pergunta é a seguinte, portanto, tua presença aqui. Eu tinha recebido a informação de que o Cine, aqui no centro da cidade, iria mudar de local, que está numa sede própria, ali na Rua da Cidadania, na Praça da Cidadania. Isso. E até depois a prefeitura iria colocar o Cine numa sala alugada. A prefeitura estaria fazendo uma reformulação, porque tem muita coisa que está em sala alugada, o Cine está numa sala própria, iria para alugado. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de realocar algumas
entidades então, que estão só sala alugada, sala própria, até não sei se é verdade que o SAMAI voltaria para a praça. Eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, sobre essa definição de sair, por exemplo, o Cine, de uma sala própria para uma sala alugada, num complexo comercial novo que está saindo ali na rua Pais Leme, se não me engano. Então, Rodrigo, eu acho que independente se é alugado ou não é, o espaço que o servidor trabalha, ele deve servir para facilitar a vida da população, né? Qual que foi a estratégia em fazer isso? Primeiro, foi agrupar o maior número de serviços possível no mesmo lugar que estejam relacionados com a mesma secretaria. Então, para esse espaço vai não só o Cine, mas como a própria secretaria do Valdir Walendowski, né? Secretaria de Desenvolvimento Econômico, assim como o MEI, a agricultura, a sede da agricultura hoje não tem, né? Hoje o seu Gilmar, ele está, não vou dizer sem pai nem mãe, mas sem uma casa para morar, né? Ele está emprestado lá no Horto, numa salinha muito... A secretária está sem teto. Está sem teto. Muito inapropriada, né? Então a gente vai alocar diversos serviços da prefeitura no mesmo local, inclusive para facilitar o acesso das pessoas, né? Sobre esse espaço do Cine, cogitou-se sim a possibilidade de aí tirar o SAMAI do aluguel e colocar naquele espaço, né? Rodrigo, isso é fato? Não, ainda não, né? A gente está vendo algumas outras possibilidades, né? Se isso acontecer, o aluguel que a gente paga do SAMAI é praticamente o mesmo que a gente paga no Cine, né? Então a gente não teria mais aquele aluguel, passaria a ter esse outro, onde a gente vai abarcar várias estruturas no mesmo espaço, e aí o SAMAI iria para aquela praça, para aquele espaço que fica localizado na praça. Está definido isso? Não está, né? Porque a gente está vendo agora outras possibilidades para aquele espaço, para facilitar ainda mais o acesso a alguns serviços para o cidadão. Eu vou dar um exemplo. A Secretaria de Desenvolvimento Social, hoje ela atende principalmente com cadastro único e outras pessoas ali na prefeitura. É um pouco longe do terminal? A gente sabe que a maioria das pessoas que utilizam aquele serviço, elas dependem de transporte público, né? Então, uma possibilidade é, ao invés de levar o SAMAI, e aqui agora não estou falando de custo, quanto vai custar mais de aluguel por aquela estrutura que a gente está alugando, mas por dar mais dignidade para o cidadão, né? Colocar, de repente, o serviço de atendimento do desenvolvimento social naquele espaço, na frente do terminal, né? Muita gente pega Uber do terminal até a prefeitura, né? Muita gente vem de pé do terminal até a prefeitura, não que seja muito longe, mas se pega sol, se pega chuva, e as pessoas com maior necessidade, eu acho que seriam muito mais bem atendidas naquele espaço, né? Sem falar que vocês conhecem o prédio da prefeitura, vocês já entraram em algumas salas, hoje a gente está quase que estrangulado com os serviços, né? A gente tem salas pequenas, apertadas, não muito próprias para atender, em alguns casos, o cidadão como ele merece. Então, essa saída da Secretaria do seu Valdir, de outras estruturas para o mesmo local, vai ajudar e facilitar, inclusive, na organização interna da prefeitura, na redistribuição dos trabalhos internos, né? Então, sobre esse outro espaço onde o Cine está deixando ali na praça, ainda não há uma definição, tá? A gente está pensando, a gente tem ainda várias possibilidades que a gente está vendo o que seria melhor para a população. Muito bem, tempo aqui é nosso adversário. Quero agradecer aqui o secretário Rodrigo Cesari, que esteve aqui no Rádio Revista Cidade, conversou conosco, trouxe aí o esclarecimento do ponto de vista da prefeitura sobre esse pedido de informação. E o comentário que foi feito aqui na Rádio Cidade sobre essa situação que ocorreu lá no jogo em Curitiba, no jogo da volta entre Atlético Paranaense e Brusque, da ação da Fundação de Turismo e também da SECOM lá na cidade de Curitiba, divulgando a FENARRECO, e já deu uma palhinha aí sobre o trabalho da sua pasta, né, que tem um trabalho aí de fazer uma interação entre governo e os agentes políticos e também a equipe interna da prefeitura. Meu caro Rodrigo, muito obrigado. Perfeito. Você vai voltar mais vezes aqui. Sempre que eu receber o convite, Dirley, obrigado de coração. Eu ia dizer Dirley Ferreira.
Não, né? Você deu uma faladinha em Sérgio. Você vazou o Sérgio ali, mas eu fiquei quietinho. Vazou um pouquinho ali o Você viu ter falado na hora. Não, tudo certo. Obrigado, Tadilei. Obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo, Rodrigo, Anderson, Luan. Obrigado pela recepção. Obrigado pela oportunidade mais uma vez.